pessoas preocupadas com outros, para que essa abordagem altamente competitiva para as crianças e seu aprendizado parece introduzir o tipo de ressentimento que vemos com jovens aprendizados. Como eu mencionei antes, que descreve Humo Hines, que descreveu a escola como uma droga. Em Xangai, nós sabemos que há muito em risco, as pessoas da família dependem muito daquele único filho e o futuro deles depende de como aquela criança desempenha nessa competição. É uma forma de investir que eu acho que é muito problemática para a juventude no futuro. Então, deixe-me levantar algumas questões e então começar a fazer algumas conclusões sobre o que eu acho que, em termos do projeto, o que precisamos fazer e quais são os desafios. Por que os filantropistas estão interessados na educação? Recentemente, um relatório, o Merrill Lynch Bank of America, estimou que o valor da educação em 4,3 trilhões. E você pode perguntar, bem, por que o banco está interessado na educação? Por que eles estão valorizando a educação? Bem, esta é a próxima área de investimento. Os serviços educacionais são considerados como altamente negociáveis e onde grandes empresas como Pearson Education, que são donos do Financial Times, são uma empresa muito grande que fazem livros e textos, que trabalham com universidades lá em Londres, inclusive, com as nossas escolas em Gana, negociando com a Índia, o Paquistão, com títulos de PPP e alguns recentemente de 2015 a plataforma PISA para o OECD. E são essas empresas que são consideradas como beneficiadas e que abrem a educação para negociação e investimentos para lucrar. Então, esse link entre competição e a crítica da educação e os professores não operando, fazendo o seu trabalho bem o suficiente, isso leva a uma agenda muito mais sinistra. A competição, eficiência e assim por diante acaba se tornando o mecanismo para dizer que o sistema educacional e os professores não estão funcionando como deveriam. E o que eles querem fazer é olhar para diferentes formas de como trazer esse setor lucrativo, porque eles sabem fazer melhor do que os professores sabem fazer. Então, se eu tirar uma conclusão desses elementos, bem, me parece que uma série de lógicas aqui, e essas monológicas que estão funcionando, são realmente podem afetar o futuro dessa juventude, porque a educação faz o futuro. A educação não apenas faz o aluno, a juventude em si, são as pessoas que vão se beneficiar e materializar do que significa viver nesse século XXI. E vocês reconhecer essas monológicas, como eu enfatizei, e as 5 monológicas que eu quero rapidamente mencionar aqui. Mas essas monológicas, eu quero argumentar também, podem ser a base para suas discussões e formar a base de que tipo de pedagogia e currículo serviriam à nossa juventude, porque a monológica faz com que alguns elementos se tornem invisíveis. Uma monológica, por exemplo, de que há apenas uma forma ou um tamanho que funcione para todos em termos de competitividade e conhecimento, bem, isso está errado, é uma monológica. Por que não falamos da educação para a sociedade? Por que não falamos sobre educação para a cooperação? Por que não temos um debate sobre a educação e o cuidado com isso para o futuro? Não. Essa monológica, que é um tamanho para todos, diz que há uma forma para o futuro apenas, e de acordo com essa monológica, e que a competição é uma ciência aplicada como critério para se tornar, para vivermos uma economia baseada em conhecimento, e que não pode ser um critério para
nos seus próprios termos de inovação, flexibilidade, criatividade, assim por diante. Então, por um lado, nós falamos sobre a criatividade, flexibilidade, inovação e assim por diante, mas há uma forma na qual podemos engajar esses criadores de política, principalmente na Europa, que estão engajados com a educação, e fazer com que eles entreguem o resultado oposto, não ostensivamente, como eles estão tentando fazer agora. A segunda monológica é que há apenas uma forma que dentro dessa economia baseada em conhecimento, e o direcionamento disso está baseado em 4 elementos: investimento em educação, em inovação, tecnologia e formas de como pensar, de como capturar a inovação e investimentos, principalmente num tipo de economia específica, como o Banco Mundial tem um mecanismo para medir essa metodologia de conhecimento. Qualquer outro tipo de conhecimento me parece que não tem valor. Qualquer outro tipo de ciência, diferente da tecnociência, não tem valor. Precisamos recuperar, pelo menos ao meu ver, essa monológica recuperar diferentes formas de economia, sociedades, diferentes formas de pensar sobre as ciências, como não apenas como tecnociências, mas como conhecimentos necessários. E eu tive o privilégio recentemente de apresentar para um auditório não tão grande quanto este, mas significativamente para professores de ciências nos Estados Unidos, muito preocupados com o direcionamento deles como professores de ciências, porque essa ciência está sendo favorecida para o direcionamento da economia. Não é o tipo de economia na qual eles acreditam e que estão tentando encorajar os seus alunos nas escolas. A terceira monológica é que há um mundo onde há desempenhos top e há um mundo onde o resto de nós precisamos tentar batalhar contra isso. Então, há uma hierarquia, vamos dizer assim, e há uma hierarquia ao redor de todos nós, onde tem os desempenhos tops de alguns países, Finlândia, acho que a Coreia do Sul, em termos de educação, eles são top. Nós temos os top desempenhos em termos de ciências, que estão sendo medidos no mundo acadêmico, os 10 melhores cientistas que têm os privilégios dentro das empresas de publicação. Tudo ao redor de nós podemos ver essas hierarquias presentes, como mencionamos ontem à noite. E as diferenças em termos de medir poder político, econômico, riqueza econômica e desempenho, etc. Mas a contradição aqui é que um top performer de verdade não é aquele que senta na hierarquia e aceita aquilo. Há diferentes acessos para diferentes recursos e ele precisa se dar conta disso. Se você estiver lá embaixo, isso não é porque os termos de engajamentos estão sendo feitos de outra forma e você sempre vai falhar, porque você nunca estará dentro de uma circunstância onde o tipo de recurso para você subir lá. Bem, a Finlândia, por exemplo, é um país rico, é um país que utiliza essa riqueza para investir na educação dos professores, e acho que temos muito a aprender com isso. A quarta monológica, e este é o global quanto à ótica de Deus. Nós olhamos para o global quer que olhemos para o global, e queremos que nos ajoelhamos perante aquele global. E a contradição aqui, me parece, que essa ótica de Deus global é uma grande diferença há diferenças entre locais e conhecimentos, e tem um conhecimento muito mais profundo. Eu não quero romantizar isso. Eu sei que os locais podem ser muito mais conservadores, mas ao mesmo tempo, o que precisamos fazer é colocar isso em perspectiva, que aquele global, e tentar conversar com eles, talvez com desenvolvedores globais, entre desenvolvedores globais e locais, ao invés de colocar um e priorizar um sobre o outro.
E a quinta monológica, essencialmente, é a priorização do mercado. E você pode ver que o mercado está passando por todas essas monológicas. Há diferentes tipos de economias das quais os professores participam, não apenas em termos de uma economia capitalista, mas economias que realmente são ricas dentro do seu setor educacional. Então, os professores dos Estados Unidos, por exemplo, passam muito tempo com os seus jovens e precisamos valorizar isso e trazer isso de volta para o nosso sistema e garantir que essa seja a base de um relacionamento de aprendizado entre o professor e o aluno. Então, o primeiro elemento de um currículo que eu estou analisando é uma confrontação com essas monológicas e as contradições que estão embutidas nessas monológicas. Isso precisa ser as coisas sobre as quais nós falamos, a juventude. Precisa ser discussões como as que nós já tivemos, como as que tiveram com os alunos de segundo grau quando eles começaram. Eles foram nivelados como os alunos de universidade. E dentro do parlamento eles fizeram decisões para desafiar e mudar essas monológicas que nós acabamos de falar a respeito. O segundo elemento que eu estou chamando é parte de um currículo para o futuro. É uma relação mais social da relação de aprendizagem. Ao invés de se focar no individualismo e repetir alguns dos elementos que nós destacamos na noite passada, o que nós precisamos fazer, isso é as palavras de Roberto Unger aqui, nós precisamos resgatar os nossos currículos e modos de pensar sobre ensino e aprendizagem na nossa relação um com o outro e no ponto crucial. Isso é o que nós precisamos no centro, na frente, no começo e como um modo de ir até o futuro. Como nós podemos fazer isso para dentro do currículo, com a pedagogia? Reconhecer que isso é um valor fundamental no modo de se viver a vida. Como nós, na verdade, linkamos as relações entre a juventude brasileira aqui, a juventude chilena da África, a juventude no mundo árabe, na China e assim por diante. Eles são futuros eucalípticos e acho que o que nós precisamos é criativamente entender o que o global poderia nos dar e o que poderia nos trazer e não competitividade global. Nós poderemos, de fato, pensar num global com todos os seus desafios e saber que nós podemos lidar com esses assuntos com questão à sustentabilidade. Então, nós precisamos não deixar que a gente escorregue para um modo de pensar sobre o futuro e as relações como relações competitivas. E com a minha criança, as minhas aspirações, minhas esperanças para o meu filho. Mas olhando para os jeitos que nós exercitamos essas escolhas individuais, que elas têm impactos negativos para aqueles que simplesmente não podem fazer escolhas. E a gente sabe para onde isso nos leva. Para Aris Marianne, o que isso significa é que esse tipo de currículo, esse tipo de pedagogia, esse tipo de maneira de pensar com o nosso relacionamento um com o outro, tem que nos levar na direção de confrontar a base na qualidade da sociedade, no que a gente usa por justiça social dentro da sociedade. E o que tem que ser feito, não só uma reprodução, mas uma produção de um novo modo de não só imaginar, mas o que nós queremos decidir é de materializar um tipo diferente de futuro. Nós podemos imaginar, mas o que nós, na verdade, precisamos é de, materialmente, com os pés no chão, de um J organizado, com conversas que a gente puder ter, de modo a poder se conectar com outros professores e poder se conectar com os fazedores de política. Eu acho que o Plano de Educação Nacional, todos andam juntos numa ação ligada para que a gente possa agir rumo a esse futuro. Então, em conclusão, parece para mim que a gente precisa começar a se perguntar perguntas políticas mais elaboradas sobre a educação do futuro e não ter uma visão afunilada e respostas afuneladas. Bom, a gente pensa nos Heinzes do mundo, mas os mundos em que eles querem que represente para a nossa juventude.
O que é preciso, na minha opinião, é fugir de economismo, individualismo e um entendimento único de conhecimento para que a gente possa ter uma formação de um conhecimento mais amplo, uma experiência mais diversa, diferentes maneiras de aprender, de ensinar, e sempre haverá mais gêneros, mais geração de produtividade, e sempre ter isso no centro. A ideia do globo. Nós precisamos dessa diversidade no local. Essas ideias devem ser chave para a nossa capacidade de estabelecer diálogos rumo ao global. E nós pedimos para reimaginar e refazer o nosso mundo de modo que nós podemos entregar um futuro para vocês e para nossos jovens. Muito obrigado. Obrigado, professora Susan. Nós vamos passar imediatamente a fala do professor Roger Dale. Thank you very much, and it is a very great pleasure and privilege to be here. In a sense, I feel very much, there's an English phrase called taking coals to Newcastle. It comes from the idea Novos that castelos. Newcastle was the biggest coal producer in the world. Houve uma época que os castelos eram grandes produtores de carvão do mundo e você não precisaria levar carvão até lá. E parece que convidaram pessoas do Reino Unido para vir e falar, para trazer mensagens num lugar que está ainda tão bem quanto qualquer outro lugar no mundo, parece para mim, em termos de tentar ir a uma educação mais avançada. É realmente irônico, mas também é incrivelmente acolhedor ser capaz de ouvir discursos tais como foram dados da secretaria ontem. Eu estava dizendo para ele essa manhã, é bastante impossível imaginar qualquer um dizendo que qualquer público no Reino Unido dirá tão grande quanto esse. O que eu queria dizer é que vocês podem até dizer, quando as coisas estão se movendo, por que você precisaria disso? Por que você precisaria de uma reunião como essa? Mas é precisamente sobre isso que nos capacita que os avanços sejam mais profundos e significativos. E é nesse tipo de contexto que eu acho que vale a pena vir até aqui. Até agora ninguém dormiu. Mas eu não posso garantir que isso não vai acontecer na próxima hora. Mas eu estarei olhando. Eu estava pensando que a primeira vez que eu fiz tradução simultânea foi há uns 20 anos. Foi um encontro em Madrid. E eu não me acostumei com isso. Eu estava falando bastante naquela época, como falávamos bastante. E foi bem interessante que cada vez, 4 segundos depois de que eu falava Mrs. Thatcher, o público começava a rir. E foi muito bom, claro, mas assim como vocês acabaram rindo agora. Mas isso acabou se tornando... foi o segundo maior público para o qual eu palestrei. Com o meu amigo aqui, o Luiz, como meu intérprete. E me pareceu que foi um tanto estranho. Porque as risadas não pareciam acompanhar as minhas piadas. Mas apareciam
autonomicamente, vamos dizer assim. Eu não estava falando nada de engraçado. Então, a conclusão óbvia que eu tirei é que ele estava fazendo as piadas, colocando as piadas na minha palestra. E isso se tornou particularmente tão evidente. Cada vez que nos encontrávamos, falávamos disso. A nossa viagem épica para Itaitaba, onde falamos... Quantos de vocês já estiveram em Itaitaba? Quantos de vocês já estiveram aqui com o Luiz? 4 garotas, viu só? Mas, falando sério, o que eu vou tentar fazer é dividir essa apresentação em 3 partes. Primeiro, quero falar sobre a ideia da pedagogia e o ensino. Depois, eu quero falar sobre a centralidade da tecnologia em discussões sobre a juventude do século XXI e o ensino. E eu também quero introduzir depois o que se refere, essencialmente, é projetado por um colega e um aluno meu, Carrie Facer, na Universidade de Bristol, introduzi-los ao que ela chama de uma ferramenta de pensamento para estudos futuros, que eu acho que é muito interessante. Eu quero começar com... Se isto funcionar. Aperta aqui. Aí estamos. Está lá, mas vocês não conseguem ler, não é? Não, é o slide certo, mas tudo bem. Há pequenas palavras ali, muitas pequenas palavras, falam tudo sobre educação, certo? E isso começou... Antigamente eu ficava chateado e irritado quando as pessoas diziam que a educação é aquilo, ou a educação é outra coisa, e é isso, é aquilo, e você nunca havia nenhum tipo de clareza. E você nunca podia assumir nenhum tipo de continuidade entre os argumentos das pessoas sobre o que seria a educação. Então, me veio... Bem, nós não entendemos o que realmente significa educação através de definições.